1 Coríntios capítulo 12, nós temos estudado o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo como um todo, desde setembro, desde julho do ano passado. E há muito que aprender ainda sobre o Espírito Santo de Deus. E nós começamos há menos de um mês atrás a estudar os dons. Chegamos aos dons, vamos estudar dom por dom, um a um, entender o que é cada um deles e quem sabe você possa descobrir qual é o seu, aquilo com que você mais se identifica, com aquilo que mais inunda teu ser e teu coração. E nós aprendemos que nas 3 listas de dom, nós vemos ali manifestos 19 manifestações que o Espírito dá à igreja para o seu serviço. Aprendemos o que é dom, aprendemos o que é o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E nós estamos na lista de 1 Coríntios capítulo 12, tem outra em Efésios e outras em Romanos. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12, começamos no versículo 8, já aprendemos que, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, sofia, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, gnosis, a outro pelo mesmo Espírito a fé, pistis, são palavras lá no grego, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então nós já aprendemos que quando o Espírito Santo planejou liberar à igreja os seus dons, a capacitação para a obra do seu reino, ele começou pela sabedoria, pela ciência, pela sofia e pela gnosis. O dom do Espírito Santo começa pelos dons pedagógicos. Então nós já aprendemos que o Espírito Santo não começa trabalhando nas nossas emoções. A ação do Espírito Santo não começa com os arrepios, não começam com as sensações epidérmicas, não acontece mormente nas nossas emoções, acontece na nossa razão, diferentemente da forma como muitos pregam por aí. O Espírito Santo começa a fazer a obra da liberação dos dons, e a sua ação não começa quando a gente treme, quando a gente cai, quando a gente começa a ver bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, varão de fogo, tudo de fogo. Quando o nosso coração palpita, quando a gente tem taquicardia, a gente gosta muito disso, é verdade. Mas não é aí que começa. Nós aprendemos que o Espírito Santo começa com os dons pedagógicos. Nós somos seres racionais e não seres emocionais. Também emocionais, mas nós somos os únicos seres da criação que temos razão. Portanto, Deus só poderia começar a trabalhar da razão. Bom, muitos na igreja ainda não entenderam isso. Vivem de emoção em emoção e acaba sendo em frustração. Deus começa pela sabedoria e pela ciência. Falamos sobre a fé e hoje eu quero começar com os irmãos a falar sobre o 4º dom, que é o dom da cura. Dom de curar. O que é o dom de curar? A palavra curar, aí no grego é a palavra yamatov. Curar é devolver a saúde ao que a perdeu. A palavra yamatov é uma transliteração dessa tradução. Devolver a saúde a quem perdeu. Perdi minha saúde, alguém viu minha saúde? Não. Não sei cadê a sua saúde. Vem alguém e devolve a saúde. A palavra aqui cura, esse dom de curar, tem a ver com a cura daquilo que tem a ver com o ser. E o ser na sua totalidade, da alma e do corpo também. O homem espiritual e o homem bios, o homem carnal. Então, dom de curar tem a ver com devolver a saúde ao que perdeu. A palavra cura, na Bíblia também, é traduzida por terapeue. Terapeue é a palavra, é a raiz, que dá origem a que palavra no português? Terapia. O que é terapia? Quem sabe? Terapia é o quê? Tratamento. Eu vou fazer uma terapia. Eu vou fazer um tratamento. Tem vários tipos de terapias no caminho. Mas geralmente quando a gente fala de terapia, a gente está falando sempre do tratamento na área emocional, na área psicológica. Então nós temos essas palavras terapeuta para tratamento emocional da alma, da psique. E temos a palavra yamatov, que tem a ver com o homem carnal, com a nossa biologia, com a carne. Então quando a gente fala de dom de cura, a gente está falando que Deus libera a alguns a capacidade de, em intercedendo, curar.
Há alguns, e nós já falamos como é que Deus libera isso. E antes da gente falar do dom especificamente, eu quero mostrar algumas coisas para você na Bíblia. O poder curador de Deus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vê Deus curando. Você vê Deus tratando com terapia, com Yamatov. E nós vamos, começando lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Quem abrir, veja Êxodo capítulo 15, 26. Quem achar, lê para mim aí Êxodo capítulo 15, 26. Vamos mudar de microfone, Sérgio. Não é isso que está lá, não. Êxodo 15, 26, é isso que está lá? É? Então não está errado aqui. Vamos lá. Onde é que está escrito? Ah, não. 15, 26. É isso mesmo, né? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, daquelas que pus sobre o Egito. Por quê? Como é que ele se define aí? Eu sou, quem, irmãos? O Senhor que te sara. É aí que está escrito no original a palavra, eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. E ele diz que não porá sobre o seu povo nenhuma das enfermidades que ele pôs sobre o Egito. Ele faz referência sobre as 10 pragas que tem lá. Agora veja que essa é uma promessa, não porei. Todavia, veja que antes da promessa tem as suas condições. Todavia, a despeito das condições, Deus se manifesta ao seu povo como o Senhor que te sara. Ora, se ele sara, ele pressupõe a possibilidade da enfermidade. Ninguém pode sarar sem antes adoecer. Correto? Sim ou não? Bom, então ele está dizendo que ele é o Senhor que pode sarar. Ele se define como o Senhor que sara. No Velho Testamento, nós vemos esse Jeová Rafá, esse Deus, curando não só judeus, mas vemos também ele curando gentios. Gentios como, por exemplo, Naamã. Naamã era general sírio, chefe do exército do povo inimigo do Senhor. E nós conhecemos bem a história de Naamã, já preguei sobre Naamã aqui pelo menos 11 vezes. Naamã é aquele cara que era leproso, ninguém podia curá-lo, até que ele levou uma empregadinha cativa de uma das investidas contra Israel para sua casa, e a menininha, pobre, escrava, longe de casa, disse assim, ó, minha serva, minha patroa, se o meu patrão estivesse diante do profeta que está em Israel, ele seria curado dessa lepra dele. Como quem está doente, irmão, que é cura, não importa de onde vem, até do inimigo a gente aceita, né? Até do inimigo. E aí ele vai ao rei dele, o rei dele manda uma carta para o rei de Israel fica doido, sou eu Deus para curar alguém de lepra, vê como é que o rei dos sírios está querendo guerra de novo comigo, até que um tal de Eliseu, um profeta lá atrás, diz assim, ó, deixa ouvir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Naamã vai, e Naamã está com um circo formado na cabeça. Ele vai sair da casa dele, vai me receber, vai fazer uma mandinga lá, vai fazer uma oração forte, vai fazer uma sessão daquela do descarrego poderosa, vai invocar e vai sair raio para tudo que é lado, e vai anjo aparecer para tudo que é canto, e eu vou sentir aqueles arrepios, aqueles calafrios, eu vou ver essas feridas tudo sendo seca na minha frente, já estou vendo como é que vai ser o negócio. Aí quando ele chega na porta do profeta, o profeta nem abre a porta, manda um outro empregado lá e fala assim, ó, meu patrão mandou dizer para o senhor que o teu problema é banho. Como é que é? Banho. O senhor tem que tomar banho. O homem fica indignado, não fica? Sai bufando. Aí aparece outro empregado e diz assim, meu patrão, se o cara tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Quanto mais te dizendo tomar banho, o senhor não é chegado a banho, não. Toma um banhozinho lá, vai lá. Naamã toma banho, 7 mergulhos, diz o texto, quando ele sai da água, ele sai com a pele de neném. Naamã era inimigo de Deus.
Então o poder curador de Deus está na Bíblia até para quem é inimigo. A cura não é um privilégio do povo de Deus. Vai mastigando, vai segurando aí. Todavia, Deus é livre para curar a quem quiser. Quer ver um exemplo disso? Ao inimigo ele curou. Agora, vamos a 2 Reis, capítulo 15. Preciso introduzir isso aqui para você entender o que é o dom de cura lá na Bíblia Sagrada. Porque eu tenho visto muita gente que adoeceu e abandonou o Senhor, porque o Senhor disse que curaria e não curou. Na Bíblia está escrito lá em Isaías, que ele levou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. Se ele levou todas as nossas enfermidades, como é que essa enfermidade me pegou? Então a gente tem visto muita gente não entendendo o que quer dizer o dom de cura. 2 Reis, capítulo 15, você já abriu lá? Amém, amém? 3. Vamos no 1. No ano 27 de Jeroboão, o rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias. Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Repita após mim. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não foram tirados. Porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei. E ficou leproso até quando? Leiam. Até quando, irmãos? O dia da sua morte. Diga assim, Azarias fez tudo certinho, mas morreu doente. Sim ou não? Por que Deus curou o inimigo e feriu a um rei que fez tudo certinho? Quem sabe explicar? Diga. Por causa do quê? Da crença. Sabe por que Deus cura o inimigo e adoece um amigo? Eu não sei. Eu não consigo entender a cabeça de Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu não tenho que entender a cabeça de Deus. Vamos continuar. Nós vemos então o poder curador de Deus. Jesus, durante todo o seu ministério, ajudou e andou curando toda sorte de enfermidades. E eu posso até afirmar a você que os milagres, as curas efetuadas por Jesus, ajudavam a testificar sua messianidade. Porque os judeus até hoje esperam o Messias. Eles não acreditam que aquele Jesus, que entrou em Jerusalém gloriosamente montado num jumento, poderia ser o Messias. Eles esperavam um Messias, que viesse montado num cavalo branco, que viria com uma espada e um exército de anjos, e que viria tirar Israel do domínio romano. Que viria tirar Israel do domínio sírio. Que ia acabar com a escravidão do povo de Israel. Nunca mais haveria cadeia. Nunca mais. Aí o Messias que veio primeiro, nasce em Nazaré. E a visão que as pessoas tinham de Nazaré qual era? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era a cidade que era usada pejorativamente para dizer que quando uma coisa era ruim, corria digamos um adágio naquelas cercanias, naquela época, que quando aparecia uma pessoa que não era muito destra, muito capaz, as pessoas falam assim, isso aí é Nazaré, rapaz. Que isso aí, conversa fiada de ser Nazaré. Não vem nada bom de Nazaré. Nazaré era uma palavra pejorativa. De onde vem o Messias que os judeus esperavam? De Nazaré. Nasce numa família de fariseus ricos? Não. Nasce na família de um carpinteiro. Pior, de uma mãe solteira. Que quando diz que vai começar o seu ministério em Jerusalém, como profetizou os profetas há tantos anos antes, ele entra em Jerusalém montado num jumento. E os seus discípulos dizem, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Peraí, em nome do Senhor? Montado nisso aí? Você imagina Jesus vindo hoje, irmão, entrando no Brasil, em nome do Senhor, numa Brasília 74 amarela. Glória a Deus. É porque crê, porque ele conhece Jesus. Agora,
Como a gente imagina Jesus, ainda mais nessa famigerada teologia da prosperidade, ele ia entrar num carro importado, aquele Rolls Royce do presidente, em pé, dando tchau para todo mundo como um político. Mas não, Jesus chega no Rio de Janeiro montado numa Brasília. E aí Jesus começa a usar milagres e prodígios também para testificar a sua messianidade. Quando você vai em Lucas capítulo 7, 18 a 23, não vou ler para a gente ganhar tempo, João Batista sabe que tem um cara fazendo muitos sinais por onde passa. João Batista então envia discípulos, mensageiros a saber se Jesus era mesmo o Messias. Aí no capítulo 6, versículo 18, a Bíblia menciona que Jesus fala assim, ó, quem foi que mandou perguntar se eu sou o Messias? Ó, João Batista. Olha aqui o que eu vou fazer. Aí diz o texto assim, cura enfermos, cegos, paralíticos, ressuscita mortos. Viram? Vimos. Volte para João e diga o que vocês viram. Jesus não diz, eu sou o Messias ou não sou o Messias. Quem mandou perguntar? João. Veja o que eu vou fazer aqui. Cura, liberta, restaura, dá vista, ressuscita. Viram isso? Vimos. Volta para João e diz o que vocês estão vendo. Aí diz o texto que João entende que Jesus era o Messias por causa das curas que ele operava. Agora, a respeito de Jesus, vamos agora sim a Lucas capítulo 6. Quando se fala de cura em Jesus, quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Lucas 6, 18 e 19. Jesus estava lá curando no sábado. Durante as escolhas dos 12, ele fazia a cura. Aí 18 e 19. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. Aqui está falando que Jesus curava um monte de gente. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude. Leia o restante do versículo. E curava quem, irmãos? Diga assim, Jesus curava a todos. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Jesus curava a todos. A Bíblia menciona que não existe nenhum caso nos evangelhos em que alguém viesse a Jesus enfermo e voltasse enfermo. Todos os que buscaram a Jesus, leia o evangelho de Mateus até Apocalipse, no Novo Testamento, você vai ver que todos os que procuravam Jesus eram curados das suas enfermidades. Ninguém veio doente a Jesus e voltou doente. Ninguém. Vamos continuar. Jesus fez muitos milagres. Os apóstolos, todos. Na Bíblia, você vai ver, se você está em casa, todos os apóstolos curavam. Todos eles. Curaram a muitos durante seu ministério. Passa algumas páginas aí e vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Missão dos apóstolos. Qual era a missão dos apóstolos? Quando o Senhor chamou os 12 para quê? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. E para o que mais? Curarem enfermidades. 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus. E a que mais? Curar os enfermos. Então, qual era a dupla missão dos apóstolos quando Jesus os chamou? Pregar o reino, a palavra. E o que mais? Curar os enfermos. Essa missão é nossa também, não? Nós somos chamados para curar os enfermos? Sim? Você foi chamado para curar enfermos? Por que você não cura? Quantos aqui já ficaram doentes alguma vez na vida, irmão? Só nós, né? Só nós 6. Acabamos de pedir oração pela Zilma, transfusão de sangue. Por que a gente não cura? Porque quando minha filha tem febre, eu levo ela para o médico e não oro. Só está repreendido o espírito de enfermidade no nome de Jesus. Por que eu prego o reino, as pessoas se convertem, a igreja expande, cresce? Por que a primeira parte dá certo, por exemplo, na minha vida, e a segunda não dá? Vamos continuar, vai mastigando aí. Aí, quando você chega, lê esse texto todo, você vai ver que todos os que vinham aos apóstolos também eram curados. Todos. A Jesus, quantos eram curados?
Todos. Vamos ler mais um textozinho. Passa mais um pouquinho, vamos a Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 16. 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram o quê? Quantos curados, irmãos? Todos. O pessoal vinha de longe, trazia a gente na maca, no leito, trazia nas costas, para que Pedro e os apóstolos, quando passasse, a sombra dele passasse sobre o enfermo. E quando a sombra passasse sobre o enfermo ficava curado. Paulo, quando começou a fazer milagre, pessoas queriam tomar o lenço dele, pessoas tocavam no lenço de Paulo e era curado. E diz que quando Jesus fazia milagre, quantos eram curados, irmãos? Quando os apóstolos faziam milagres, quantos eram curados? Todos. E hoje? Quantos são curados? Todos? Quantos são curados? Alguns. Por que alguns são curados hoje? Naquela época eram todos. Porque a missão de pregar o reino e a curar enfermos foram dados aos apóstolos. Vou mostrar a vocês isso mais adiante. Paulo foi outro que curou a muitos, e a gente vê isso em vários textos da palavra, e nós não temos tempo de ver isso hoje. Agora, nós cremos que curas são efetuadas ainda hoje na igreja de Deus. Quantos creem que Deus ainda é Rafá e que Ele tem poder para curar qualquer uma enfermidade? Quem crê? Diga, eu creio. Diga, irmão, que está do seu lado, Deus tem poder para curar você. Eu creio nisso com toda a minha alma, irmão. Com todo o meu ser. Deus é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade, para escandalizar os cientistas e os médicos. Eu creio que Ele tem poder para isso. Agora eu quero fazer algumas observações a despeito disso, a respeito do dom hoje. Porque se nós não conseguirmos entender as manifestações de Deus nas culturas nas quais Ele se manifestou, as formas, os métodos, os modelos como Ele se manifestou, nós vamos acabar por nos tornarmos parte da geração que se frustra com Deus. Porque não sabe discernir a ação de Deus na história. Deus cura e pronto. Olha, irmãos, Deus disse na sua palavra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Está lá em Isaías 53. Todavia eu tenho asma. Então não foram todas as enfermidades, foram algumas. Porque uma ficou em mim. E até hoje, quando o peito aperta, eu tenho que dar aquela bombadinha na minha boca. Quando eu vou caminhar de manhã, antes de sair, eu tenho que dar uma bombadinha, senão eu chegaria. Eu disse, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Quebra um galho aí, Senhor. Mas não. Falta de fé sua, pastor. Pois é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Calo no dedo é enfermidade? É ou não é? É. Dedo nasceu para ter calo? Não. Tem porque alguma coisa foi mal aplicada. Agora o texto diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Obesidade é enfermidade? É? Mórbida é enfermidade? É. Ele levou sobre si o que, irmãos? Todas as nossas enfermidades. Por que eu tenho que fazer redução de estômago? Por que eu tenho que tomar remédio? Por que eu tenho que fazer dieta da lua? Dieta da estrela? Por que todas as enfermidades ainda nos alcançam? Então preciso fazer algumas considerações, porque senão o cara fala assim, pô, teu Deus diz que cura todas as enfermidades e você está doente. Tua mulher morreu de câncer, teu patrão morreu de leucemia, e não sei quem nosso morreu não sei de quê, e não sei, morreu. E a Bíblia diz que Ele ressuscita mortos, mas os nossos estão morrendo. E alguns na nossa concepção morrendo muito antes do tempo. E a dor toma o nosso coração de Deus, por quê? E Deus não fala nada. E a gente fica dizendo que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que os apóstolos curavam todos os enfermos. Jesus curava todos os enfermos lá. Agora vamos ver como é que o dom se manifesta hoje para a gente não ser enganado, irmão, pela palavra que é de Deus, que é para a nossa vida. No início do ministério messiânico, no ministério de Jesus,
Os milagres eram constantes porque eles testificavam o ministério como sendo do Messias. Prova disso foi essa citação que eu fiz dos discípulos mandando mensageiros a Jesus. Jesus não diz nada, diz o que você está vendo. Quando ele vê com os olhos da fé o que os mensageiros viram com os olhos biológicos, esse cara só pode ser o Messias, porque a Bíblia diz que o Messias vinha com demonstração de poder, sinais e prodígios. De modo que o ministério messiânico do Messias e Yeshua HaMashiach, como a gente tem ouvido muito por aí, era um ministério que viria marcado por sinais e prodígios e manifestação de poder. O que não era comum naquela época de então. Quando Jesus vem daquela forma, João entende, é o Messias. Tanto é que o dom foi dado a todos os apóstolos. Quando ele chama os 12, ele envia os 12 para pregar o reino, mas diz que também, ato contínuo, conjuntamente, eles também tinham poder para curar os enfermos. E eles ficaram tão encantados com isso que um deles, na hora da reunião com o Senhor, diz assim: Pai, nós estamos bolados, nós estamos felizes, porque até os demônios se nos submetem e as enfermidades são tiradas dos seus corpos. Jesus diz assim: não se alegra muito não, filho. Você tinha que se alegrar por ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque isso aí é besteira para mim. Mas para os apóstolos não eram. Eles oravam e a coisa acontecia. Não tinha esse negócio. Só não aconteceu uma vez. Com o espírito maligno, eu trouxe os seus apóstolos e eles não puderam curar. Jesus disse: até quando eu vou ter que suportar vocês, homens de pouca fé? Espera aí. Os caras curaram a todos e Jesus os chama de homem de pouca fé. Para aquela casta de demônios, Jesus fala assim: essa casta não sai senão através do que, irmão? Jejum e oração. Ele está falando que não é que a gente não possa com aquela casta, ele estava treinando os apóstolos. Vocês estão tão alegrinhos porque já curaram tudo que vocês já viram, mas eu quero dizer que há coisas mais poderosas no caminho e que vocês vão ter mais, precisar mais do que fé, mais do que efusividade, mais do que dedicação. Mas aquela casta também se sujeita a nós pelo poder do nome de Jesus. Mas no tempo de Jesus, aqueles sinais, aqueles milagres, eram sinais da messianidade. Tanto é que todos os apóstolos curavam. E a ordem foi para pregar o reino e curar. A cura nada mais era do que a comprovação de que o reino pregado era o reino do Messias poderoso, vaticinado, profetizado pelos apóstolos. Agora, os milagres, os dons de curar, estão lá no início do ministério de Jesus. Olha, gente, vocês já ouviram falar de um cara que nasceu em Nazaré? Disseram que ele nasceu de uma virgem. Já viram o que ele está fazendo por aí? Disseram que o cara andou sobre as ondas, mandou o mar se aquietar, ressuscitou mortos, deu vista a cego de nascença, curou coxo de nascença. O cara está fazendo uma coisa de doida aí. Disseram que ele é o Messias. E alguns chegavam perto, ninguém pode fazer os sinais que esse homem faz se Deus não for com ele. Jesus impactou pelo seu poder e pela sua palavra. Isso no início do seu ministério. Agora, depois que a mensagem começou a propagar, depois que a mensagem se difundiu, devidamente propagada, entendida, vemos Jesus enviando os discípulos crentes, só que agora de um modo diferente. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28. Lá em Lucas nós vemos: preguem o reino e curem os enfermos. E eles foram, fizeram isso. Almas aos borbotões se converteram, impactaram o mundo. Atos 17 diz: esses que têm impactado o mundo chegaram também aqui. Aí Jesus viu que eles amadureceram. Jesus cumpriu o seu ministério na terra, morreu, ressuscitou, voltava para o Pai, e ele dá uma nova missão aos apóstolos amadurecidos, já com a experiência do poder e da cura e da expulsão de demônios, e ele envia os mesmos apóstolos. Agora vê como é que ele envia. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos aonde? De todas as nações. O que mais? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-os a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá, prega a palavra do reino e cura os enfermos. E aqui? Aparece a cura aqui de novo? Não. Ele manda ir, mas agora com a nova proposta. Quando Jesus começa o ministério, olha, o Messias começou o ministério, que foi de 3 anos. Palavra e cura. Acabou o ministério, ele morreu na cruz, o mundo o viu, ressuscitou, volta aos céus. Agora, não é mais pelo que vem, é pelo que creem. Vocês vão por todas as nações, vão fazer discípulos, não curandeiros, nem curadores. Vão fazer discípulos de todas as nações, vão batizá-los na simbolia da morte e da ressurreição, no simbolismo da morte e da ressurreição. E esses que creram na palavra pregada e desceram as águas no símbolo da ressurreição, vocês vão andar com eles e vão ensiná-los a fazer o que? A curar. É isso? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus começa com cura, Jesus termina com palavra e sabedoria. Agora, o ministério daqui por diante não é mais testificado pelo que nós vemos. É pregado, é testificado pelo que nós ouvimos. É daqui que nós absorvemos a palavra que diz que a fé agora vem por onde? Pelo que, irmãos? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é mais pelo que eu vejo. Não é mais, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Esse homem é de Deus por causa dos sinais que ele faz. Agora a Bíblia diz lá, a fé vem pelo ouvir. Então o ministério da igreja agora não é mais curar. Ela pode curar. Agora o dom não é dado a todos, como era dado aos apóstolos. Que todos eles curavam. E todos os que vinham a eles eram curados. Não só os 12 curavam, como todos os que vinham aos 12 curados eram. Não havia exceção. Isso foi no início. Mas no fim do ministério, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma coisa interessante é que em João registra a história de Tomé, não é? E Tomé estava ausente no retorno de Jesus. Falou assim, Tomé, Jesus esteve aqui. Eu não creio. Se eu não o quê? Ver o quê? O sinal dos cravos e da lança, de modo nenhum eu creio. Jesus volta para Tomé e diz, toca aqui, Tomé. Depois que ele diz, toca aqui, Tomé, o que Jesus diz? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem é bem-aventurado? Os que vêm para crer ou os que creem sem ver? Os que creem sem ver. De modo que crer que Deus age e que o poder de Deus está sendo liberado no meio do seu povo, não é mais através dos sinais nem dos prodígios. Deus tem poder para fazer os mesmos sinais e prodígios, mas não é intenção de Deus fazê-lo em hipótese alguma. E é isso que os incrédulos crentes, que precisam ver acontecer alguma coisa para crerem que Deus está agindo, não conseguem entender. Não aconteceu nada hoje, então Deus não agiu. Isso é incredulidade. Precisam ver para crer. Eu não me arrepiei, ninguém caiu, ninguém correu, ninguém estremeceu. Então não aconteceu nada. Ele não consegue perceber a presença de Deus se não for pela sensação. Se não for pela pele. Isso é ausência de fé. Porque a Bíblia hoje diz, depois do final do ministério de Jesus, que bem-aventurados são os que creem sem ver. Aí, a gente avança mais um pouco no Novo Testamento. O dom era manifesto no cotidiano do ministério. Fazia parte, era comum. Era todo dia. Agora, hoje, o dom é esporádico. Acontece tão somente segundo a vontade de Deus. A missão de Deus hoje no caminho não é curar o enfermo.
Quem tem a obrigação de curar o enfermo é o médico, não o servo de Deus. E é isso que a gente não entende. E pregar uma palavra dessa aqui para algum de vocês, esse pastor não tem fé, por isso que ele está pregando isso aí. Esse pastor não tem moral para curar alguém. Esse pastor é um incrédulo. Não, é você que não tem cérebro. E não consegue discernir a palavra de Deus. Não consegue perceber o que Deus entende. Aí, como nós já lemos Lucas 6,19, Jesus cura a todos. Lemos Mateus 14, Jesus cura a todos. Em Atos 5,16, os apóstolos curam todos. Hoje, há muita confusão sobre esse assunto. Algumas questões que a gente pretende responder. Será que é vontade de Deus que todos sejam curados mesmos? Será mesmo que Deus quer que todo mundo seja curado? Será que os que têm dom de cura podem curar a todos quantos chegarem até Ele? Será que quem tem o dom pode adoecer? E se o que tem dom de cura adoece, o dom serve para curar a si mesmo? São questões que a gente pretende responder. Eu não sei se vai dar tempo hoje. Eu acho que não. Todavia, vamos avançar mais um tópico, o resto eu termino semana que vem. Paulo foi um dos que curou a muitos. Mas Paulo foi um apóstolo como os 12, por exemplo. Quando Jesus chamou os 12, Paulo estava lá? Sim ou não? Não. Quando é que Paulo foi chamado? Depois da ressurreição, depois da assunção. Jesus aparece a Paulo na estrada de Damasco e diz que ele estava rejeitando os seus, os judeus, porque veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus rejeita os hebreus. E ele se volta para os gentios e levanta, como levantou apóstolos aos judeus, ele levanta um apóstolo aos gentios. E levanta Paulo, perseguidor da igreja. Então Paulo é chamado de apóstolo, mas você que conhece a Bíblia sabe que o apostolado dele foi questionado. E ele diz que ele é tão excelente, mais excelente do que os 12 apóstolos. Porque ele disse, conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Foi arrebatado até onde? Até o terceiro céu. Ele estava falando de si mesmo. E viu coisas inefáveis que um mortal não podia ver. Para que ele não se exaltasse pela grandeza da revelação, Deus lhe deu um espinho na carne. Então ele diz, eu sou mais excelente, porque eu vi e fui aonde apóstolo nenhum foi. E mais, o povo dos 12 foi rejeitado. Deus se voltou aos gentios e levantou a mim como apóstolo. Agora, embora ele seja tido como apóstolo, porque ele viu Jesus, mas na estrada de Damasco, será que Paulo tinha a mesma missão dos 12? Qual era a missão dos 12, irmão? Pregar. E o que mais? Curar. Quantos enfermos vinham a eles e eram curados? Todos. Não foi o que nós lemos? E a Paulo? Que era apóstolo também. Curou a todos? Vamos ver isso? Paulo curou a todos, mas vejamos por que Paulo, por exemplo, foi pregar na Galácia. Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Paulo era apóstolo, mas o chamado de Paulo foi diferente dos 12. Os 12 tinham o poder e autoridade para curar a todos, e todos curavam a todos. Agora, o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo diferente, será que estava debaixo da mesma unção? Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Você já abriu, amém? E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando o quê? Em fraqueza da carne. A palavra aí é enfermidade. Paulo foi parar lá na Galácia, porque ele esteve enfermo, estava dentro de um barco, e ele teve que ser tratado. Doente. Vamos mais adiante um pouquinho. Paulo esteve doente. Mas não vamos falar só de Paulo, não. Vamos pegar um exemplo de um judeu poderoso. Quem foi o maior dos profetas da Bíblia Sagrada registrado? Elias. E quem foi o discípulo de Elias? Eliseu. Eliseu, quando era discípulo de Elias, foi chamado por Elias. Elias falou assim, olha, eu estou para ser arrebatado, estou indo para embora, o Senhor está me chamando.
Me peço o que você quiser que eu te dou. O que você quer? Vou deixar algumas coisas aí. O que você me pede? O que Eliseu pediu? Porção dobrada. Você imagina isso? Elias era o que era. E Eliseu pediu porção dobrada. Quando ele pega a capa de Elias, ele tem porção dobrada de Elias. Agora, quem é que sabe como é que Eliseu, o que teve a porção dobrada de Elias, morreu? Vamos a 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Você já abriu 2 Reis, capítulo 13, amém? 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa. E lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Vai vendo aí. Eliseu estava enterrado na sepultura. E outros homens morreram lá. Quando eles iam enterrar alguns, um exército invadiu lá a terra do povo de Deus. E eles pegaram e jogaram um defunto. Aonde, irmão? Dentro da cova de Eliseu. Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com ele? O defunto ressuscitou. Eliseu, ele tinha tanto poder e tanta autoridade, que os ossos ressuscitou o morto. Agora, mesmo 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 13, vamos ao capítulo 13, volta um pouquinho. Nessa mesma página, versículo 14. E Eliseu estava o quê? Doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Eliseu morreu de uma enfermidade. Diga assim, Eliseu morreu doente. Sim ou não? Não é o que está escrito lá? Os ossos dele tinham poder para curar, mas Eliseu não teve poder para curar-se da sua própria enfermidade. Com isso eu quero dizer o seguinte: mesmo que nós sejamos portadores do dom de curar, mesmo que nós tenhamos autoridade apostolar para curar, mesmo que eu seja um crente fiel, eu posso enfermar e posso morrer dessa enfermidade, sem estar em pecado nenhum. Porque tu pega alguns ramos do pentecostalismo extremo, por exemplo, todo tipo de enfermidade é mão de Deus. Você vê quando alguém está andando meio errado, aí tem aquele jargão, olha o leite, irmão. Olha o leite, irmão. Olha o leite, irmão. Já ouviram falar essa frase, sim ou não? Olha o leite, irmão. Olha o leite. Como que é assim, olha, Deus vai te castigar com uma enfermidade. Se você não andar certo, você vai ser punido por uma enfermidade. Ou seja, a enfermidade é sempre uma punição de Deus. Agora, o profeta, ele tinha tanto poder que os seus ossos curavam. Mas não foi da vontade de Deus curá-lo da enfermidade que o matou. Paulo foi pregar na Galácia por causa de uma enfermidade. Eu quero mostrar mais os casos para vocês, para a gente aprender alguma coisa interessante. 1 Timóteo 5, 23, mais 5 minutos eu termino. Vamos a 1 Timóteo 5, 23. Semana que vem eu tenho que voltar em dom de curar, mas a gente só ganha com isso. 1 Timóteo 5, 23. Oh meu Deus, tiraram Timóteo da minha Bíblia. Jesus da glória. Timóteo, cadê você, Timóteo? Timóteo era um dos melhores amigos de Paulo, companheiro de jornada, filho na fé. Paulo diz que ele foi gerado no seu ventre. E veja o que a Bíblia fala a respeito desse companheiro do poderoso apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 23. Olha Paulo dando um conselho a Timóteo. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Por quê? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes o quê, irmão? Paulo, olha só. Toma essa água pura não. A água era muito salobra. Água com sal, água ruim. Paulo está dizendo, não toma essa água pura.
Mistura um pouquinho de vinho que é doce para quebrar esse sal, esse salobro que você vê nessa água. E não bebe essa água pura por causa do teu estômago. Paulo está dizendo, ó, teu estômago tem uma enfermidade, devia ser gastrite, úlcera, sei lá. Se você tomar, vai piorar o problema do teu estômago. E você não pode tomar só por causa do teu estômago, por causa das tuas, o que está escrito aí, irmão? Frequentes o quê? Enfermidade. Timóteo vivia doente. Por que Paulo não acabava com as frequentes enfermidades do menino? E por que Paulo não curava o estômago do cabra? Vamos mais um texto. Vai terminar. Passa uma página. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo se despede de Timóteo na segunda carta. E ele vai se despedindo dele. 18. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aí ele manda uns abraços. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. E Trófimo, deixei o quê? Deixei o quê, irmão? Doente aonde? Em Mileto. Olha, eu tive com Trófimo, ele estava muito doente lá em Mileto. E eu deixei ele doente em Mileto. Por que ele não curou a Trófimo? Os 12 curavam a quantos, irmãos? Todos. E Paulo? Curava a todos? Não. A Bíblia diz que um dos espinhos de Paulo na carne era uma ação demoníaca, o diabo para humilhar, bater na cara dele. Paulo pediu ao Senhor para tirar isso quantas vezes pôde. E Paulo não conseguiu se curar do espinho na carne. Aí eu termino hoje, semana que vem eu continuo. Falando sobre o dom de cura, dizendo a você o seguinte. Quando você encontrar um crente desse super crente, diante dos quais até Jesus é carnal, e fala assim, ó, essa tua enfermidade é do diabo, ou essa tua enfermidade é Deus que te colocou no leito, você manda ele se catar. Porque eu e você podemos estar doentes, podemos permanecer doentes e podemos morrer doentes, sem que estejamos em pecado nenhum. Caso de Paulo, caso de Timóteo, caso de Trófimo, caso de Andrônicas, está escrito na Bíblia também, eu não li com os irmãos, caso de Eliseu, caso de um monte de gente. Deus tem poder para curar, mas Deus tem soberania para não fazê-lo. E o que esse texto está me ensinando, que Ele é Deus e eu sou nada. Por isso adoeço. E que a minha relação com Deus não pode ser mais como os do início do ministério de Jesus, que se manifestava, se baseava em cima do que Deus dava, em cima do que seus olhos viam. Deus está dizendo, olha, se a relação que vocês pretendem ter comigo se baseia, se norteia em cima do bem-estar e do prazer que eu gero a vocês, não pense que vocês vão prosperar na minha presença, porque não vão. Isso é muito, muito claro. Paulo fala de Timóteo. Timóteo, tuas frequentes enfermidades. E alguns no povo de Deus têm frequentes enfermidades. Tem enfermidades com as quais ele tem que conviver até o fim da vida e morre com 100 anos com aquela enfermidade. Mas passa 100 anos, ao invés de celebrar ao Senhor porque viveu 100 anos, morreu amargurado porque não conseguiu vencer a enfermidade. Porque ele achou que vencer a enfermidade é ser curado dela. Ele não acha que venceu a enfermidade mesmo morrendo com 100 anos, a despeito da enfermidade. Ou seja, eu tive enfermo tantos anos, a enfermidade não me venceu. Alguns meses atrás perdemos a irmã Fátima. E caminhamos lá de perto vendo o que aconteceu com ela, como muitas outras que aconteceu aqui na igreja, em muitos lugares no meio do povo de Deus. E quando nós fizemos o culto da irmã Fátima, eu falei assim, a Fátima morreu com câncer, mas não esteve doente nem um dia na sua vida. O câncer corroeu o seu corpo, mas o câncer não conseguiu tocar na Fátima, porque a Fátima não é um corpo, a Fátima é um espírito no Senhor. A Fátima é uma alma vivente. Jó perdeu filhos, bens e saúde.
com a permissão de Deus, e Deus disse a Satanás: toca em tudo que ele tiver, só não toca nele. Satanás tira dessa saúde e não tocou nele. Como quem nos ensina, nós não somos esse corpo. Nós não somos um corpo que possuímos um espírito. Nós somos um espírito que possuímos um corpo. De modo que o meu corpo pode adoecer e a minha alma nem ser encostada pela enfermidade. Todavia nós vemos muitos crentes que a unha encrava e a alma dele adoece. Morre com 120 anos. Viveu 120 anos doente. Eu conheço gente que morreu com 17. Morreu com leucemia. Mas nunca teve uma hora de doença na terra. Porque a bênção de Deus não se estabelece na cura ou na enfermidade. A bênção de Deus se estabelece na capacidade de nos comportarmos e nos portarmos na cura e na enfermidade. Na cura, não nos ensoberbecendo. Na enfermidade, não murmurando. Dando o Senhor, não se soberbecendo. Tirando o Senhor, murmurando. Mas sendo como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Todavia, bendito seja o nome do Senhor. Foi Jó quem disse: ele faz a ferida e ele sara. E ao discípulo compete submeter-se à vontade de Deus a qualquer hora. De modo que quando a gente vê alguém pregando assim: não, tu está doente, está no leito, é mão pesada do Senhor, é castigo de Deus. É porque esse tolo não conhece o Deus que diz pregar e servir. Esse tolo não conhece o caráter de Deus, que é amor. Ele não conhece e não sabe discernir e diferir o Deus que agia na terra, mas que ainda não tinha liberado o seu espírito, do Deus que age na terra com a liberação do seu espírito. Ele não consegue discernir o Deus da lei do Deus da graça, que embora o mesmo, com atitudes diferentes. Ah, Deus colocou a enfermidade sobre Azarias. Onde é que ele fez isso no Novo Testamento? Olha o leito, irmão. Irmão, quando você olhar o seu leito, deita no seu leito em paz, durma e acorda, porque o Senhor te sustenta. Ele nunca vai te jogar lá, porque você errou. Por uma simples razão, você já aprendeu. Deus não te trata como empregado. O empregado a gente valoriza à medida que produz. A gente valoriza o empregado à medida que ele anda certo. Mas Deus disse: eu não vos tenho mais chamado servos, eu vos tenho chamado amigos. E os amigos dele ele chama de filho. Filho a gente não ama porque acerta ou erra. Filho a gente ama acertando ou errando. A gente ama porque é filho. Acabou. Filho acertou? Quem é pai e mãe aí? Diga: a gente ama. Se o nosso filho errar, a gente ama. Se o nosso filho fazer uma... Se o nosso filho fizer uma... O que a gente sente? A gente ama. Descobrir que teu filho se envolveu com droga, o que a gente sente? A gente ama. Nosso filho se envolveu com crime, o que os pais sentem? Amam. Nossos filhos se envolveram com prostituição, o que os pais sentem? Amam. Nossos filhos são pregadores da palavra de Deus, o que os pais sentem? Amam. O pai ama, irmão. A mãe ama. Vai lá no presídio: mãe, seu filho é um serial killer, é um assassino em série, matou 200.000 pessoas. Teu filho é um monstro. A mãe está lá no dia da visita na porta do presídio: é monstro, mas é meu filho e eu o amo. O mundo o odeia, é meu filho, eu o amo. Eu quero te dizer que Deus não é teu patrão, Deus é teu pai. Eu vou mais adiante: Deus não é teu patrão, Deus é tua mãe, porque Ele é espírito. E eu gosto muito mais do Deus materno do que do Deus paterno. Deus não é nosso patrão. Então quando você pegar um crente desse tolo, dizendo: olha o leite, irmão, isso aí é legalidade, irmão, isso aí é castigo de Deus, irmão, e você, além da enfermidade, carrega a culpa de ter sido castigado por Deus, e ainda carrega a dúvida por não saber o que fez, e carrega a acusação do diabo por não conseguir ser curado. Deus não tem nada a ver com isso.
Você é de Deus e a gente. Pode adoecer e morrer com enfermidade. E ainda assim ser um abençoado. Na semana que vem a gente continua falando sobre o dom de cura e a cura na Bíblia. E você vai ver o que é o dom especificamente, segundo a palavra, para que você seja edificado no nome de Jesus. Amém, amado? Ser sarado, ser de Deus, na enfermidade ou na saúde, seja de Deus porque Ele ama você de qualquer jeito. Recebe essa palavra e aplaude Ele bem forte por ela, porque Ele é vivo. Glória a Deus. Glória a Deus.